da segurança jurídica relativamente ao passado, que liga a segurança à liberdade e tira o foco daquilo que o Estado não pode fazer com relação às leis e muda esse foco com relação àquilo que o Estado deve fazer, não só com relação às leis, mas com relação a todos os atos, amplia o âmbito de segurança e afasta um sem número de disposições que fazem com que os gestores no Brasil entendam que o maior problema é a regulação e, de outro lado, e por reflexo, o maior problema é a insegurança jurídica. Mas por que isso? Por causa da instabilidade normativa. Aquilo que foi previsto no passado não se sabe se será mantido no futuro. Isso faz com que haja uma frustração decorrente de deslealdade estatal. Então, o que eu quero realçar nesse momento é que a conduta estatal ela não é ilícita apenas porque atinge fato consumado. A conduta é ilícita por deslealdade e frustração sempre que atingir conduta já adotada que seja irreversível. Portanto, toda vez que o particular confiar num ato estatal, exercer intensamente atos de disposição da sua liberdade e da sua propriedade de maneira irreversível, não pode ser objeto de frustração com uma conduta estatal posterior que altera as consequências inicialmente instituídas. Isto viola a segurança jurídica. E vejam que a nossa Constituição, embora tenha focado sempre naquilo que o Estado não pode fazer relativamente às leis e relativamente à sua conduta, foi de algum modo sábia, porque no Sistema Geral de Direitos e Garantias Individuais colocou lá no final, esses direitos e garantias individuais, que é direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, proibição de retroatividade restritiva de direitos, não exclui outros direitos decorrentes dos direitos fundamentais e dos princípios adotados pela nossa Constituição e dos tratados internacionais do qual seja parte a República Federativa do Brasil. E mesmo em subsistemas, e eu chamarei a atenção para um subsistema que eu conheço melhor, que é o subsistema tributário, que inicia um capítulo intitulado Limitações, vejam pelo aspecto negativo, ao poder de tributar. Legalidade, anterioridade e retroatividade é sempre aquilo que o Estado não pode fazer. Pouco importa aqui que o particular fez, mas esse capítulo é introduzido com a seguinte expressão: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. E aí vem o catálogo das limitações tradicionais concebidas por uma sociedade que não existe mais, em que os atos particulares normalmente eram pontuais e a preocupação era sempre com aquilo que o Estado não podia fazer e pouco com aquilo que o Estado deveria fazer. Nesse aspecto, nós temos que também analisar não a segurança do ponto de vista do presente, nem com relação do passado ao presente, mas também com relação ao presente para o futuro. É a dimensão futura da segurança jurídica. Então, não apenas inteligibilidade e confiabilidade do ordenamento jurídico, mas também calculabilidade das consequências jurídicas que serão atribuídas no futuro a atos praticados no presente. É aí que entra a necessidade de normas de transição, que é um assunto pouco debatido no direito brasileiro e bastante importante no âmbito da regulação, que, volta e meia, termina propondo um novo sistema sem que haja obediência aos direitos assegurados, embora não adquiridos, e sem que haja regras de transição de um sistema para o outro. E nesse aspecto, o que é absolutamente necessário? É necessário que o direito seja calculável. Mas o que é um direito calculável? É aquele em que as alternativas de ação são claras e compreensíveis e as consequências jurídicas atribuídas pelo ordenamento jurídico a essas alternativas são em número reduzido e pouco variável.